nós declaramos como igreja nessa noite, Pai. Nós cumprimos uma mitzvot do Senhor nessa noite, Pai, orando pela paz em Israel, meu Deus. O Senhor fala que quão felizes, quão prósperos são aqueles que amam Jerusalém, meu Pai. E nós amamos Jerusalém, meu Deus. Lá é a nossa pátria espiritual, meu Deus. E nós oramos para que haja paz, meu Deus, em nome de Jesus. Você concorda? Dê uma salva de palmas, Senhor. Amém. Pode sentar. Deus abençoe. Pode sentar. Obrigado, tiozinha. Obrigado. Amém. Vamos lá. Marcos 10, 49. Marcos 10, 49. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. Chama o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Existia naquela cidade de Jericó um cego, e ele viu quando Jesus estava passando. Ele não viu, ele ouviu, né? Ele era cego, ele ouviu quando Jesus estava passando. Ele ouviu quando Jesus estava passando, e ele então gritou, e a voz daquele cego não foi uma voz como de uma pessoa qualquer, porque ele gritou uma palavra profética, dizendo: filho de Davi. Ele estava dizendo que Jesus não era um homem qualquer, não era um profeta qualquer, não era um outro profeta, ele era o profeta prometido por Deus, da linhagem de Davi, filho de Davi. Aí, Jesus, quando ouviu, as pessoas quando ouviram aquele homem gritando, falaram: ei, calma, o mestre está muito ocupado. Mas ele continuou gritando. E Jesus falou: então vão lá e chamem ele. Chamem ele. E quando chegaram nele, falou: ei, ânimo, tenha ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Queridos, a história de Jericó, do cego de Jericó, não é a história de um cego em Jericó. A história do cego de Jericó é a minha história, é a sua história, a história de alguém que está precisando de um grande milagre. Porque assim como aquele homem, talvez nós hoje não sejamos cegos fisicamente falando, mas trazemos na nossa vida uma cegueira espiritual muito grande. Nós vivemos também nas margens, lutando. Muitos de nós no Brasil lutam devido a uma escassez financeira muito grande, e nós lutamos com persistência, e tem oposição, tem luta, e nós continuamos ali firmes. Nós temos uma fé ativa, e nós reconhecemos uma autoridade que vem de Deus, e nós queremos viver e ver um tempo de Deus na nossa vida. Se nós não quiséssemos isso, nós não estaríamos aqui. E a primeira coisa que Jesus falou para aquele homem, Jesus mandou dizer para aquele homem, foi: ei, tenha ânimo, tenha ânimo. Eu não sei você, eu já enfrentei muitos processos de desânimo, de verdade. Teve uma vez, veio logo no começo da pandemia, aquela incerteza, né, professora Érica, da aula, como que ia ser a aula, se ia ser online, se não ia ser, todo mundo em casa. Gente, me bateu um desânimo tão grande, assim, as forças se esvaíram, vontade zero, e fiquei muito tempo, aquele desânimo, aquela, ai meu Deus, e não era devido à pandemia, não era pelo momento pandêmico, eu não estava com medo de morrer, não era por isso, é um desânimo. Outra feita, eu passei por um desânimo aqui na igreja também, e nesse desânimo eu demorei uns 2 anos para me recuperar desse desânimo. Foi quando um pessoal saiu daqui, me difamou, aquilo me atingiu, assim, atingiu a minha alma, de verdade. Quem está sendo gravado, né? É verdade, me atingiu a minha alma. Foram pessoas que eu amei, que eu cuidei, que eu zelei, dei a vida, investi tempo, fiz tudo, e eles saíram falando que eu era abusador, que eu era abusivo, que eu era mau, eu era aquilo, de certa forma me atingiu. E quando eu estava recuperando, eu tive um problema em casa, familiar, e fiquei juntando o período todo, deu quase 2 anos, que eu vinha para o culto, vinha para a igreja,
ouvia a palavra e muitas vezes pregava a palavra, ouvia os louvores, mas estava completamente desanimado. Muito desânimo. O desânimo, ele é uma arma poderosa que o inimigo tem. Conta um colega meu que alguém teve uma ideia mirabolante para dominar o mundo e procurou em Deus uma ideia para dominar o mundo. Ele falou: eu não tenho. Se alguém tiver, é o diabo. E ele foi no diabo lá no inferno para procurar uma arma poderosa que conseguisse fazer com que ele dominasse as pessoas. Aí ele chegou, demandou a necessidade dele para um demônio. Claro, isso é uma história, né? Demandou a necessidade dele para um demônio, falou o que ele queria, e o demônio falou para ele o seguinte: espera aí, eu sei qual é a arma que você precisa. E era um local que tinha muitos armamentos, muitas coisas, era um local de muitas armas. Aquele demônio foi para um cômodo mais reservado, e quando veio, trouxe um frascozinho pequeno, colocou em cima da mesa e falou: esse frasco aqui tem tudo o que você precisa para dominar o mundo. À medida que as pessoas forem tomando esse elemento aqui dentro, elas vão ficando fracas, desanimadas, desistindo. E como é o nome desse remédio, desse veneno? É desânimo. Irmãos, não existe bondoso, grandioso, fervoroso que não tenha o seu dia de desânimo. E não é cansaço. Por exemplo, eu hoje estou cansado. Eu participei de um evento final de semana todo, praticamente, a gente não dorme direito. De ontem para hoje eu praticamente não dormi. No avião você não dorme, né? Quando você está dormindo a cabeça cai, você acorda, e senão você cai para frente. Então você não dorme. Então estou desacordado desde muito tempo. Acordado, aliás. Então, mas eu estou cansado, mas eu não estou desanimado, por exemplo. O desânimo é diferente do cansaço. Você dorme. Qual o melhor remédio para cansaço? É descanso. Oxe, não é, doutor Iago? Pode receitar, ganhamos, vai ficar milionário. Horas de sono. A pessoa dormiu, quando acordou, tá bonzinho. O desânimo não. Você dorme, aliás, você não tem nem... E não estou falando de uma depressão, uma doença maior, não. Não é algo clínico, não. Estou falando de desânimo mesmo. Você dorme, e quando você vai acordar, você não quer acordar, você fica desanimado, né? E muitas vezes a pessoa, quando está num estado desse, ele prefere... Eu ouvi alguém me falando isso, que tinha tanto problema na família dela, que ela preferia ficar em casa dormindo, assim, forçando dormir, porque quando ela estava dormindo, aqueles problemas era como se eles não existissem. Desânimo. O desânimo nos vai ficar sem vontade de levantar da cama. Quando você percebe assim, você vai orar desanimado, você ajoelha, fica ali, ó. Você apaga, está desanimado, não fala, não conversa, tá certo? Você não tem ânimo para ler a Bíblia, para meditar em algo da Bíblia, não tem ânimo. Você evita contato com pessoas, com irmãos, com alguém. Você evita responder mensagens, você evita alguma coisa. Você procrastina tarefas espirituais que fazem bem, mas você procrastina. Você chora por coisas que aparentemente não serão motivo de choro. Você começa a pensar que não adianta mais aquilo que você está fazendo, sei lá, você começa a se comparar com os outros, você está desanimado. A gente fica desanimado quando nós lutamos e nos cansamos, porque você lutou muito e fez aquilo várias vezes e não viu o resultado. Você acaba desanimando. Nós lutamos quando nós trabalhamos muito, a gente fica cansado, assim, aliás, desanimado, quando a gente trabalha muito, sem recurso financeiro, se desgasta
porque um cansaço não resolvido acaba chegando num desânimo. Você desgasta, acaba não descansando e desanima daquele projeto que você está fazendo. Você desanima muitas vezes porque você ora fervorosamente por anos e não vê o problema sendo resolvido. Tem um caso de um homem na Bíblia, por sinal muito conhecido entre nós, que ele orou 40 anos. Não foi 10 meses de casado não, tá? Orou 40 anos para a esposa engravidar. A gente serve às vezes aqui na igreja com tanta dedicação, com tanto empenho, e muitas vezes nem mesmo o líder, eu, libero a palavra de agradecimento para você, você acaba ficando desanimado. Você lê a Bíblia todo dia, mas continua ali, vazio, seco. Você tenta mudar hábitos ruins, porém você cai nas mesmas falhas de sempre. Desânimo. Eu sei o que é desânimo. Acredito que você, assim como eu, também saiba o que seja desânimo. Eu até falo assim, na nossa linha de assim, vamos entender o perfil de uma pessoa vencedora na vida. Um homem de Deus, uma pessoa de Deus, vencedora na vida. Ele aceitou Jesus e ele começou mudando, melhorando, subindo. Hoje ele está aqui. Não é assim. Eu explico que uma pessoa de Deus, uma pessoa que tem Deus no coração, não estou falando de quem está em pecado, não. Uma pessoa que tem Deus no coração, a linha dele de sucesso é assim. Vamos imaginar que está um gráfico. Ele vai assim, ó, em espiral. Tem hora que ele desce, tem hora que ele está em cima, tem hora que ele desce. Quando ele pega na média, pode ser que dê uma alta, mas ele tem momentos de baixa. E quando ele está nesse momento de baixa, é um momento de desânimo. Repensar alguma coisa, fazer alguma coisa, tem que se repensar, tá certo? Então, no longo prazo, o desânimo nos impede de experimentar uma transformação prometida por Deus. Qual é? A nossa visão restaurada. E a palavra do Senhor, presta atenção, para aquele homem, seria muito simples. Qual era o problema daquele homem? Ele estava cego. Aliás, ele estava cego, mas ele não nasceu cego. O que nasceu cego foi outro, ele estava cego. Jesus poderia, de maneira muito simples, dizer aí, vamos lá, restaura a sua visão, tranquilo, ou de longe mesmo, né, meu filho? Você está me chamando aí, por favor, o que você quer? Veja, meu filho, tá resolvido, pode ir embora. Não. Foi preciso, primeiramente, fazer com que ele entendesse que existia um desânimo. Desânimo. Porque o que o Senhor mais pede de nós, e por que eu estou aqui hoje, contando a história que um dia eu estive desanimado, um dia eu passei por dificuldades, coisas que eu não sabia resolver, e passei muito tempo. Por que eu estou contando essa história hoje aqui para vocês? Porque eu li na Bíblia, João 16:33, uma palavra que vocês também conhecem. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Nesse mundo sofrereis tribulações, mas tende fé. Essa palavra fé, ela é ânimo. Tenham ânimo e coragem. Eu venci o mundo. Tenha coragem, tenha fé, tenha coragem. O Senhor, Ele quer limpar a nossa visão. Ele quer restaurar os nossos sonhos. Mas primeiramente Ele quer que nós transformemos a tristeza e desesperança em ânimo. Quando você pega no grego, especificamente nessa palavra, o Novo Testamento foi escrito em grego, né? A palavra que foi traduzida para ânimo, tá certo? Ela é tarzei, que significa ter coragem, animar-se, ter bom ânimo, tomar coragem, ser confiante ou levante o ânimo. É um imperativo. Tenha bom ânimo. Deus não vai se aproximar de mim e me curar dos meus desânimos. Não existe cura para desânimo. Existe uma obediência ou não, para ser ou não animado.
E talvez esse seja a grande questão, porque nós não conseguimos entender. Não vai ter uma unção para me animar, vai ter uma obediência. A palavra ela é um imperativo. Tenha bom ânimo. No hebraico, a palavra mais que foi usada na Septuaginta, que é a tradução, a primeira tradução, né, do grego para o hebraico, a palavra que foi usada foi a palavra shazak. Quando você está lendo, igual a gente está terminando agora de ler a Torá, quando você está lendo a Torá, vou falar como nós lemos, né? Quando você está lendo o Pentateuco, né, as primeiras partes da Bíblia, a gente separada da Torá. Quando você está lendo a Torá, o Pentateuco, no livro judeu, sempre no final de cada paraxá tem lá ânimo, força, coragem, avance. Sempre terminou como dissesse: vamos orar, vamos, força, coragem, avante, para cima, vamos. É a palavra, usa muito essa palavra shazak, que é ser forte, fortalece-te. E tem também outra palavra que ele usa, que é altira, ou seja, não temas. Esse mesmo contexto foi usado em dois momentos muito interessantes. Quando o Senhor falou com Josué, né, a palavra que nós conhecemos: ei Josué, ser forte e corajoso. Vai ser forte e corajoso. Foi quando o Senhor falou também com Josué, lá quando estava apresentando para Moisés, diz o seguinte, Deuteronômio 31:6: sede fortes e corajosos, não tenhais medo, nem fiqueis aterrorizados diante delas, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, o Eterno nunca vos deixará, jamais vos abandonará. É um imperativo ter bom ânimo. Por isso que antes de curar a visão daquele homem, primeiro falou: ei, tenha bom ânimo, levanta, tem bom ânimo. Se nós não entendermos essa questão, vai ficar muito tempo da sua vida desanimado. Gente, e eu convivo com pessoas desanimadas, de verdade. Eu convivo com pessoas assim. Elas ficam tempos e tempos. Eu oro por pessoas assim, e elas continuam do mesmo jeito. Porque não é uma questão de se resolver com uma oração, não é um milagre, é uma obediência. Eu olhar para olha, as situações da vida são iguais para todos. O que muda é a percepção que cada um tem sobre elas. Eu olhar para determinada situação, vou olhar de maneira natural. Meu Deus, que dificuldade, que luta, que problema. Não consigo, não dou conta. Dessa vez, Claudinho, foi para me arrebentar. Eu não dou conta. Dessa vez foi forte. Gente, essa é uma visão natural. E uma visão espiritual é o seguinte: meu Deus, muito obrigado, eu vou aprender algo com essa situação, eu vou superar essa situação, eu vou entender que o Senhor está nessa situação e contigo eu vou vencer. Não existe, porque somos nós que provocamos o desânimo, porque as situações são iguais para todos. Agora, a forma como eu vejo é que causa ou não uma transformação em mim. Então não é a dificuldade, não é o problema, não é a luta, não é. São importantes? São reais? São. Mas a forma como eu encaro aquilo ali é que vai dizer se eu vou ser vencido ou se eu vou vencer. Amém? Você entende, sim ou não? Amém? A segunda coisa que o Senhor falou para ele foi o seguinte: olha, levanta-te. Gente, me animei, estou cheio de planos, mas continuo prostrado. Porque, para ser sincero, é legal ser convalescido, é legal ser ajudado, é legal ser... Gente, se não fosse, presta atenção, se não fosse algo que atendesse às demandas pessoais de alguém, nós não teríamos mendigos nas ruas. A pessoa, se você chegar no mendigo desse da rua, aqui, que está pedindo em qualquer sinal, e você der para ele: vem cá, qual é a sua necessidade? Aí vai contar uma história.
quanto é que custa para resolver o seu problema? Eu preciso de 250 mil reais. Dê a ele 250 mil reais, que amanhã ele vai estar no mesmo local, contando a mesma história, para ver se alguém ajuda da mesma forma. Você entende? Não adianta você se animar, mas continuar sem agir, continuar prostrado, continuar deitado. Não adianta. Deitado na cama, o sonho nunca sai do papel. No sofá, a oportunidade passa batendo de porta em porta e você não aproveita. Se você estiver deitado no chão, o inimigo nem precisa lutar contra você, porque você é uma pessoa derrotada. Se você estiver esperando o milagre passa por quem está em pé. Não é por quem está deitado, prostrado ali, lamentando da vida, não. Levanta a cabeça, vai para cima, o mar vai se abrir, você vai andar sobre. Isso é ter fé, isso é se levantar. Deitado no desânimo, a força nunca volta aos músculos, porque não movimentam. Deitado na derrota, a vitória fica reservada para quem se levanta. Deitado na incredulidade, a promessa de Deus não se cumpre na sua vida, porque está deitado, está em cima de uma situação que de certa maneira você se beneficia dela. Você entende? Eu poderia contar para vocês aqui uma história muito mirabolante, de um sofrimento, de uma dor, de algo que me fez, que eu sofri, que eu passei, que eu chorei, e amanhã vocês me encontram, eu conto a mesma história. Daqui a 50 anos, eu conto a mesma história com alguns agravantes. Gente, não é assim. O que passou foi bom, ficou ontem, passou. O que passou foi ruim. Aproveita, e alguém me falou isso, eu era muito jovem. Aproveita esse limão, faz uma limonada e bebe que fica bom. Sério, muda a situação. Não depende dos outros, depende de você. Devemos nos levantar porque é o imperativo. O imperativo. E nós temos muito motivo para nos levantar. Muitos. Por quê? Por exemplo, vamos lá. Josué 1,9 diz o seguinte, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Por que você pode se levantar? Porque você não vai fazer isso sozinho. Tem alguém que vai estender a mão para você, tem alguém que vai estar com você, tem alguém que vai seguir com você. Não é fazer sozinho. Por que você deve se levantar? Porque o Senhor sustenta os que caem e levanta todos os prostrados. É desejo de Deus que nós nos levantemos. Por que nós devemos nos levantar? Isso aqui é legal. Isaías 40, 31. Veja só. Por que devemos nos levantar? Isaías 40, 31. Porque aqueles que esperam no Senhor, diga comigo, renovam as suas forças. Deixe eu dar um exemplo para vocês. Isso. Como que acontece essa renovação da força? Presta atenção. Presta atenção. Eu estou carregando um problema familiar, estou carregando algo que tem me pesado muito na vida, tem me causado muitas dores, muitas perdas, e eu estou carregando. Eu sou uma pessoa que não espero em Deus, não confio em Deus, não tem relacionamento com Deus. Qualquer peso que eu carregue por algum tempo, a tendência do meu corpo é ir perdendo as forças e aquele peso ficando cada vez maior. Daqui a pouquinho, eu já não dou mais conta de carregar o peso, porque ficou muito, muito grande. Veja só. Quando o Senhor fala que nós renovamos as nossas forças, não é que vai chegar alguém e vai fazer o seguinte, vai pegar aqui e levar para mim. Não é assim. A renovação da força, ela acontece quando você troca de braço.
Você estava com o braço cansado, trocou de braço, as forças se renovam 100%. Andou 100 metros com o braço, trocou de novo, andou mais 100, trocou de novo, andou mais 100. Você renova as suas forças. E quando isso acontece, o que a palavra do Senhor diz? Olha, voam alto como águia. Quem quer voar alto como águia, levante sua mão. Correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Por quê? Porque espera no Senhor e sabe que Deus está na frente, que Deus dá o comando, que Deus não vai deixar você ficar prostrado. Por que você deve esperar em Deus? Por que você deve confiar? Por que você deve se levantar? De maneira muito simples mesmo. Olha só, Filipenses 4,13. Texto, eu só estou lendo um texto que vocês conhecem. Filipenses 4,13. Preste atenção à aplicação prática desse texto. Filipenses 4,13. Legal. Por que você deve se levantar? Por que você não deve ficar prostrado? Porque que nenhum problema, dificuldade, luta é suficiente para parar você. Porque você pode tudo naquele que fortalece você. Posso vencer qualquer dificuldade? Pode. Posso vencer a escassez? Posso. Posso vencer? Posso. Não existe impossível para quem anda com Deus. Não existe. Eu lembro da história de um colega, presta atenção. Ele estava bêbado, só que ele tinha uma mulher que orava por ele. E um dia ele estava dirigindo bêbado e precisava passar por uma estrada muito íngreme. Ele certamente não sobreviveria naquela estrada estando bêbado. Ele conta que logo depois do primeiro posto policial que ele conseguiu passar, o primeiro posto de observação, ele viu umas pessoas, 2 homens, presta atenção, 2 homens, deram a mão para ele, e ele parou. Ele bêbado, parou. Os 2 homens entraram com ele no carro, e lá em Carajás. E quando ele começou a subir a serra, que morava em cima, 25 quilômetros, ele lembra quando ele começou a subir a estrada íngreme. Quando ele se deu por si, ele estava na reta do condomínio. Como é que eu vim aqui? Aí um dos homens, eram 2 homens, um falava e o outro ficava quieto. Um dos homens falou para ele, chamou o nome dele e falou: quem anda com Deus nunca se perde. E ele perguntou: vocês vão ficar onde? Em determinado local. Deixou os homens ali e seguiu para a casa dele. Quando deixou os homens, logo na sequência os homens desapareceram. Por que você deve se levantar? Porque se você colocar Deus, se tiver alguém orando por você, se tiver alguém intercedendo por você, você andando com Deus, o diabo não pode tocar na sua vida. Você não pode ficar prostrado diante de uma dificuldade, de uma luta, de uma opressão qualquer, porque se você está com Deus, aquela luta, aquele problema, aquela dificuldade será um motivo de testemunho. Amanhã você vai poder contar a história que você passou por aquilo e que Deus te deu vitória. Por que você deve se levantar? Salmos 46, também é conhecido. Por que nós devemos nos levantar? Por que eu preciso me levantar? Por que esses problemas da vida não devem ser suficientes para me paralisar? Salmos 46, 1. Porque Deus, diga comigo assim, batendo no peito, diga: Deus é o nosso refúgio. Diga: Ele é a nossa fortaleza. Diga: Ele é auxílio sempre presente na adversidade. Agora diga para você que assim: o meu Deus é o meu refúgio, o meu Deus é a minha fortaleza. Digo: o meu Deus é socorro bem presente na adversidade. Diga assim:
Não é o Deus de alguém, diga assim: é o meu Deus. Por que você deve se levantar? Eu já quero ceiar com você. Isaías 61. Eu quero então encerrar. Cadê o David? David está aí? Vem cá, David, vem cá, meu filho. Tira aqui, Keltinho, tira, eu já vou encerrar. Eu não vou encerrar a palavra, eu vou encerrar pelo tempo. Tira aqui. Vamos agora. Presta atenção aqui, presta atenção aqui, ó. Você é o cego de Jericó. Deita aí, vai. Cegão de Jericó. Isso. Pode deitar. Isso. Venha mais para cá, cego. Você. Primeira coisa, presta atenção. Primeira coisa. Qual de nós não tem muitos desafios? Eu tenho vários desafios. Vários. Ontem mesmo lá na última ministração, eu orei e falei: Senhor. Aí elenquei assim uma série de desafios que eu tenho, que eu preciso da ajuda dele. De verdade. Você tem desafios? Você tem? Você tem? Você tem, Carlinhos? Minha professora linda, você tem desafios? Muitos. A senhora não tem? A senhora tem desafios? A senhora tem? Meu Deus, não, mas a senhora não tem. A senhora tem? Desafios? Lutas? Dificuldades? Ah, tem, né? Hã? Tem lutas e conquistas. Eu tenho os dois, mas desafios também estão. Não... Além das lutas e conquistas, tem vários desafios. Isso. A senhora já pegou a mensagem. A senhora vai me ajudar a ministrar. Eu tenho muitos desafios. Verdade. Eu pensava, presta atenção. Confissões. Fica aí, cego, fica aí. Eu pensava, presta atenção. Eu pensava que quando eu tivesse, eu vou dizer criado no sentido mais simples da palavra, para você entender, que quando eu tivesse criado os meus filhos, os meus desafios iam cessar. Agora, Luiz, eu entendi que na verdade eu estou começando. Eu estou começando, não cessa. Só muda de nome. São outros desafios. Aí, a primeira coisa para vencer isso é ter ânimo. Tenha sempre grandes desafios diante de Deus, mas tenha ânimo. A luta que vier para a sua vida, enfrente ela com ânimo. Aí você vai determinar o fim da luta. Se você me pagasse 100 mil reais para eu te falar isso, não seria pouco. Você vai determinar o fim da luta. Se você for desanimado, desprovido, todo melacolado, velho, dá 200 anos você ainda está sofrendo. Se você enfrentar com ânimo, com perseverança, a luta ela vem, diga comigo, mas ela passa. Diga, ela vem, mas ela passa. Beleza. Segunda coisa, só para te encerrar, é se levante. E falei para você algumas coisas porque você tem que se levantar. E a última para te encerrar assim, tem que levantar por quê? Coloca lá para mim, coloca aqui para mim, por favor. Obrigado. Eu tenho que me levantar. Olha, eu ainda não entrei na cura do cego, não vou entrar. Ele vai continuar cego até a próxima ministração. Eu não entrei. Por que tem que se levantar? Por que tem que se levantar? Vem cá, Keltinho. Por que tem que se levantar? Dê a mão para ele. Por que tem que se levantar? Fala assim bem forte. Diga assim. Leia o texto. Ponte em pé, levanta-te e resplandece, porquanto tua luz é chegada, e a glória de Yahvé raia sobre ti. Ele não creu, ele não acreditou na palavra,
Ele não entendia que tinha glória resplandecente sobre ele. Coloque para mim, Carolzinha, coloque. Ele não entendia que tinha glória resplandecente sobre ele. Ele não entendia que a luz de Deus vinha sobre ele. Ele não entendia que era chegado o momento dele romper com aquela dificuldade, com aquela luta. Ele não entendeu. Agora mais uma vez, levanta, resplandece, porque já vem a tua